tempo é simples, né? É simples porque o Evangelho é muito simples. Não é tão simples porque é muito sério. Então, enquanto é simples, é ao mesmo tempo muito sério. É muito desafiador. Seguir Jesus é um negócio muito perigoso. Muito perigoso. Você tem que andar nas áreas de risco, você tem que andar com pessoas em dificuldade, você tem que estar perto de pessoas doentes, você tem que abrir a porta da sua casa para quem você não conhece, você tem que acolher pessoas estranhas, você tem que andar com os forasteiros, você tem que amar as pessoas, e amor implica em acreditar, você tem que acreditar nas pessoas, mas as pessoas enganam. Então o Evangelho é simples, mas ao mesmo tempo desafiador e é um risco. Ele falar sobre a missão do Evangelho é pôr sua vida em risco. Então eu nem sei se você vai querer esse negócio de seguir a Jesus, de querer o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, porque se a primeira coisa que a gente diz é pôr sua vida em risco, então ninguém quer isso. Nós queremos conforto, nós queremos tranquilidade, todos nós queremos vida boa. Jesus chamou dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Diz que quem o seguisse seria levado aos tribunais, seria injuriado, seria perseguido. Não estou dizendo que isso acontece em todo o contexto, em toda a situação, mas é assim que acontece. Então espero que nesses nossos dias aqui, conversando sobre missões, nós tenhamos a felicidade de ser visitados pela graça e pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vem impregnar na nossa cabeça e no nosso coração verdades a respeito da salvação. Para que isso aconteça, eu creio que nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, nós precisamos humildemente chegar diante do Pai, entendendo que nós também somos missionários. Ou seja, nós somos também as pessoas a quem Deus quer alcançar. Nós somos as pessoas a quem Deus também quer alcançar. Geralmente a gente está pensando nos outros. Os outros também precisam ser alcançados, mas nunca esqueça que eu e você estamos em processo. Eu e você estamos em processo. Então nós estamos no processo de crescimento, de desenvolvimento, como diz Paulo, desenvolver após a salvação com temor e tremor, e nós estamos ainda nesse processo de desenvolvimento e salvação. E missão qualquer um faz. Qualquer um pode fazer missão. Depende de que missão. Qualquer um pode fazer missão, depende de que missão. Um posto de gasolina, por exemplo, faz a missão do lucro. Ele vende combustível para ter lucro. Uma empresa que vende alimentos, em geral, ela quer atender o prazer, o sabor que está na índole do ser humano, e aí ela vende o alimento para oferecer o sabor, o prazer, e claro, se ela faz isso de maneira justa, ela vai cobrar um preço justo, e aí tanto quem vende quanto quem serve a mesa se sente bem, quanto quem vai lá e compra também se sente bem. Mas é uma missão, a missão do lucro, a missão de fazer os outros sentirem prazer. Você pode passar no posto de gasolina, por exemplo, e encontrar uma faixa. Coloque gasolina aqui, você estará fazendo filantropia e ajudando uma criança pobre. E aí você vai fazer a missão de ir naquele posto. A missão do posto é ajudar a criança pobre. A missão do posto é lucrar, é ter um combustível para ficar lucrando. E aí ela resolve agregar ao seu produto um valor. E como é que ela agrega ao seu produto um valor? Fazendo uma filantropia. E aí a gente fica pensando que o pessoal está fazendo uma missão, talvez até sim, cumprindo a responsabilidade social. Mas a missão é lucro. O islamismo faz missão. O islamismo faz missão, o judaísmo faz missão, o judaísmo sempre foi muito prosélito. A cristandade faz missão, seja a cristandade católica, seja a cristandade protestante, seja a cristandade ortodoxa, também faz missão. A missão de ter mais prosélitos, de ter mais pessoas, de ter mais clientes, de ter mais devotos. Porque quanto mais clientes você tiver, mais interessante será para o seu negócio religioso. Então, muitas missões. E a missão do Evangelho de Jesus de Nazaré. Eu quero conversar sobre essa missão, sobre a missão que Jesus Cristo de Nazaré propôs para você e para mim, e nós precisamos cumprir essa missão. E não confundir essa missão com a missão da cristandade. Não confundir essa missão, por exemplo, com... É simples quando a gente fala do catolicismo, quem fala da colonização,
Latino, a forma como eles dizimaram os indígenas, a forma como os nativos brasileiros de toda a América Latina, a forma como se procedeu o comércio da etnia negra, de afros, de africanos, principalmente. Não tem como a gente negar que a cristandade fez isso, chamando isso de missão. Não tem como nós negarmos que entre a missão, por exemplo, feita pelos norte-americanos, por mais que nós tenhamos muito que agradecer, houve muita infiltração cultural, houve muita dominação estética. Por exemplo, as maneiras como as igrejas se portavam, a maneira como as pessoas se vestiam, tinha muito mais a ver com a cultura norte-americana do que com a evangelização. Não estou dizendo isso para a gente não confundir, às vezes, a nossa invasão religiosa no mundo com a missão proposta pelo Jesus Cristo de Nazaré. A quem nós somos chamados? Nós somos chamados a ser seguidores de Jesus de Nazaré. Eu e você fomos chamados a ser discípulos de Jesus de Nazaré e a seguirmos de Jesus de Nazaré. Nós somos chamados a viver uma comunidade de amor. E se formos alcançados pelo amor de Deus, nós aprendemos a amar. E aí, se aprendemos a amar, não tem como você se amar sozinho. Você se ama e ama as pessoas, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí você se ama e ama as pessoas e aí passa a viver numa comunidade de amor. Então, resumindo, o que é a missão? A missão é ser discípulo de Jesus. A missão é fazer discípulo de Jesus e a missão é viver numa comunidade de discípulos e discípulos do Jesus Cristo de Nazaré. E a missão é, sendo comunidade do Jesus Cristo de Nazaré, ser um sinal do reino de Deus para a sociedade. E aí o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, assim, de uma maneira muito resumida, se nós perguntarmos assim, qual é a missão? A missão é você ser discípulo de Jesus. A missão é você fazer discípulo de Jesus. A missão é você viver numa comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. E a missão é você, como comunidade, discípulos e discípulas de Jesus, ser um sinal do reino de Deus para a sociedade. Ou seja, uma comunidade que sinaliza para a sociedade um jeito novo e um jeito diferente de se relacionar, de viver as experiências sociais, políticas e econômicas. Razão pela qual no reino de Deus e nessa nova sociedade, os últimos serão os primeiros serão os últimos, os maiores serão menores e os menores serão os maiores, os pobres serão mais acolhidos e os ricos serão acolhidos na insignificância da sua conta bancária. Serão acolhidos porque são seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso vai comunicar para a sociedade um novo jeito de ser família, um novo jeito de ser sociedade, essa é a nossa missão. E aí eu queria hoje então conversar um pouco sobre essa história de ser seguidor de Jesus ou ser discípulo do Jesus Cristo de Nazaré, que João, vou usar mais o texto do Evangelho de João, João vai chamar de crer nele, ele vai usar a expressão crer nele. A gente vai conversar também um pouco sobre o reino de Deus, não hoje à noite, talvez algumas sinalizações rápidas sobre o reino de Deus, mas o que Lucas chama de reino de Deus, Mateus vai chamar de reino dos céus, que possivelmente é o que João vai chamar de vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Para entendermos um pouco essa mensagem, que é a mensagem do Jesus de Nazaré, Ele veio para anunciar o reino de Deus. Pode parecer exagero, né? Mas ouvi uma frase, é muito interessante, isso é conhecido no mundo da teologia, que Jesus Cristo pregou o reino de Deus e Paulo inventou a igreja. Isso pode ser um exagero, mas assim, é só uma forma de nós entendermos o reino de Deus e não confundir a igreja como sendo em si mesma o reino de Deus. Ela pode, dependendo do momento da história e da maneira como ela viver, ela pode ser um sinal do reino de Deus, mas em algumas ocasiões a igreja inclusive foi instrumento contra o reino de Deus, ou instrumento que impediu que as pessoas percebessem os sinais do reino de Deus. E eu desconfio que a igreja que está em evidência no contexto brasileiro seja hoje uma igreja, inclusive, que prejudica muito mais o entendimento do reino de Deus do que sirva como exemplo para a gente compreender o reino de Deus. Olhando para a estrutura e para a conjuntura das empresas religiosas brasileiras, especialmente da cristandade, sem descartar as igrejas evangélicas, elas muitas vezes são um mau sinal ou um mau testemunho a respeito do reino de Deus ou dessa nova sociedade proposta pelo Jesus Cristo de Nazaré. E João é uma das pessoas que, no meu entendimento, seguiu Jesus muito de pertinho. Assim, ele vai dizer que na hora da ceia, o discípulo a quem Jesus amava reclinou a cabeça no peito de Jesus
e possivelmente ele usa essa expressão, discípulo a quem Jesus amava, para, de uma forma assim muito singela, não referir-se a si mesmo, poderia parecer arrogância, ou que ele era um privilegiado. Aí ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Era ele que estava bem perto ali na cruz, quando Jesus olha e diz assim: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Jesus moribundo, já naquele momento de dizer, Pai, está consumado, fiz a obra que o Senhor me deu para que eu fizesse, olha para o João e diz: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, referindo-se à sua mãe e referindo-se a esse seguidor do Jesus de Nazaré. Então João tudo indica a esse discípulo que andou muito perto de Jesus. Quando ele escreve a sua epístola, ele diz: aquele que as nossas mãos apalparam, de quem os nossos ouvidos ouviram, os nossos olhos viram com respeito ao verbo da vida. No seu evangelho ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E João é esse discípulo que andou muito perto de Jesus. Nossas mãos apalparam, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram. Então tudo indica que é alguém que com muita propriedade pode falar desse segmento, dessa nossa missão de seguir a Jesus e das pessoas que também seguiram a Jesus. E aí quando ele resolveu fazer a sua síntese, ou fazer a sua descrição sobre o Jesus de Nazaré, tudo indica, ele fez bem posteriormente aos outros narradores, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma das possibilidades é que o João tenha procurado escrever os que os outros não escreveram, razão pela qual as histórias que aparecem no João, raramente elas vão aparecer no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são textos escritos numa mesma ótica, por isso que esses três textos são chamados também de evangelhos sinópticos, ou seja, observados com o mesmo prisma, observados com a mesma ótica. E o João vai escrever de um outro jeito, ele vai escrever de uma maneira diferente e, claro, vai tentar enfatizar aspectos que os outros não enfatizaram. Por exemplo, um dos aspectos que o João vai enfatizar é sobre a deidade de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão falando sobre a divindade de Jesus, e nas entrelinhas nós descobrimos a deidade de Jesus, o João vai falar sobre a deidade de Jesus. Não significa que uma coisa seja contraditória à outra, significa que a revelação do João aprofunda muito mais a sua percepção sobre quem é Deus. Enquanto, por exemplo, Mateus vai apresentar a genealogia de Jesus a partir do Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó e vai até chegar no Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto Lucas vai apresentar uma genealogia mais natural, o João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais adiante ele vai levantar uma questão que os judeus trazem à tona, que é, referindo-se a Jesus: tu porventura és maior do que o nosso pai Abraão? Aí João escreve as palavras de Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Filipe se aproxima de Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, há quanto tempo tenho estado convosco e tu não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras? Creia pelo menos pelos milagres ou pelas obras que eu faço. Então, um dos aspectos muito relevantes do Evangelho de João é quando ele está falando sobre a deidade do Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que não dá para seguir a Jesus com leviandade, porque nós não estamos seguindo só um grande exemplo, nós não estamos seguindo só alguém que viveu um testemunho muito bonito, nós não estamos seguindo apenas um ser humano extraordinário. Por mais que essas expressões possam se referir ao Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos seguindo o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, quando nós estamos dizendo que seguimos ao Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos dizendo que seguimos ao exemplo de um ser humano, mas estamos dizendo também que nós acreditamos que esse ser humano foi a expressão mais plena e a revelação mais plena e completa do Deus eterno. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então esse é um dos aspectos interessantes do livro de João, é porque João quer falar da deidade de Jesus. E ele diz o seguinte, lá no final do seu capítulo, do seu livro, ele diz: eu poderia buscar histórias e histórias a respeito de Jesus. Aí no capítulo 20, os 2 últimos versículos do Evangelho de João, ele diz: eu teria muitas histórias ainda para contar a vocês. Eu poderia contar muitas histórias, muitas histórias.
Mas essas eu estou contando para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João diz, olha, essas histórias que eu estou contando para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E as histórias são muito simples. Claro, tem uma que é extraordinária, que é a ressurreição de Lázaro, que é somente o João quem conta essa história de um homem sepultado já depois de 3 dias na sepultura, e aí Jesus se aproxima, manda que retirem a pedra, manda o Lázaro sair do túmulo, o Lázaro sai e ressuscita. Esse é um milagre extraordinário. Mas a conversa com Jesus, com Nicodemos, é uma conversa muito simples. Claro que o conteúdo é relevante, mas não há um milagre extraordinário, a não ser o milagre da conversa. A conversa com Jesus Cristo e a mulher samaritana é um milagre muito simples, é uma conversa muito simples. O grande milagre é que ela acreditou nele e toda a sua cidade acreditou também no Jesus de Nazaré, toda a província de Sicá, não toda a cidade, toda a província de Sicá acreditou no Jesus Cristo de Nazaré. E por aí vai, a conversa de Jesus com o André, que é o primeiro discípulo que na ótica de João se aproxima de Jesus, do Simão, irmão do André, que depois é chamado de Pedro, também que se aproxima de Jesus, do Filipe, que resolve seguir Jesus e depois fala de Jesus para o Natanael, e o Natanael também resolve seguir Jesus. Ou seja, João é o discípulo que quando vai contar a história, em vez de dizer assim, Jesus chamou esse, chamou aquele, então ele vai dizendo o seguinte, 2 discípulos do João Batista ouviram João falando sobre Jesus, e ficaram tão encantados com o que o João Batista estava falando, que resolveram seguir Jesus e perguntaram, Senhor, onde é que o Senhor assiste? Onde é a pousada do Senhor? Ele, venham, vejam. E diz que eles ficaram até a 10ª hora da noite, né? E aí, possivelmente, já no momento aí do entardecer, aliás, do anoitecer, já uma hora bem tarde, eles ficaram com Jesus, se encantaram e não queriam mais seguir o João Batista, seguir a Jesus. Depois o outro que parece é o Filipe, diz que o Filipe estava seguindo a Jesus. E aí chega para o Natanael e diz, olha Natanael, eu encontrei o Messias. O Natanael foi lá para ouvir quem era esse Messias, e aí ficou impressionado, né? Meio espantado, meio desconfiado no começo da conversa, porque ele disse, de onde é que você é? Ele disse, eu sou de Nazaré. E Nazaré era aquele tipo de província e região, bairro, comunidade, onde tinha muita criminalidade, muita violência, aquele tipo de bairro que nós temos certas discriminações e que a própria mídia e a nossa impressão vai gerando um tipo de distância. Tem pessoas boas, tem senhoras responsáveis, tem muitos homens trabalhadores, mas tem violência aqui e acolá, e aí, especialmente no nosso contexto, a mídia começa a divulgar sobre isso, e Nazaré era um local mais ou menos assim. Eu não sei como é que é Brasília Teimosa hoje aqui em Mossoró. Não sei se ainda é um lugar complicado, mas numa época aí na década de 80 era uma região muito complicada. Eu vi Brasília Teimosa nascendo, né? E aí quando eu falo, não falo de maneira pejorativa não. É porque seria um dos lugares que eu gostaria de nascer. E seria o lugar que Jesus Cristo de Nazaré faria opção. Ou seja, são esses lugares assim que nós temos certas discriminações. Aí o Natanael perguntou assim, de onde é que você é? Ele disse, não, ele é de Nazaré. E pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Eles seguiram Jesus. Então o texto de João é um texto que começa falando dos seguidores de Jesus. Mas é interessante, depois você de forma muito atenta pode pegar o capítulo 20, o capítulo 21, eu não vou me deter muito nisso. Você pode chegar no final do capítulo e você vai perceber que esses nomes que são citados no começo são citados no final. Não sei se o João tinha essa intenção, ou se a própria história se encarrega de forçar a maneira dele narrar, ou seja, o fato de que eles estavam no começo da história, estão no final da história. Eles estiveram com Jesus. Mesmo José de Arimateia, que é chamado de discípulo oculto, aparece no final, nesse momento dramático da morte do Jesus Cristo de Nazaré. O que é que eu estou querendo dizer para você, meu querido e minha querida? Seguir a Jesus é um projeto de vida que tem começo e precisa ter perseverança. Precisa ter entrega, precisa ter doação. E claro que esse tema da perseverança o pessoal usou muitas vezes para discutir sobre salvação, se salva, se não salva. Eu nem quero entrar nessa questão, porque a salvação é dada pelo Jesus Cristo de Nazaré, é baseado na sua confiança nele, mas não tem jeito. Uma das virtudes no Evangelho é a experiência da perseverança. Perseverar em oração, perseverar em adoração, perseverar em evangelização, perseverar no serviço, perseverar na tribulação. Ou seja, nós precisamos ter a disciplina da persistência, a disciplina da persistência tenaz, a disciplina da doação plena, da doação
que garanta uma continuidade das decisões que nós tomamos na vida. Uma das coisas que eu acho interessante no Evangelho de João é exatamente isso. Ele fala desses que começaram, mas são pessoas que estão caminhando o tempo todo com Jesus e vão até o final. Eles estão nesse momento da consumação, eles estão nesse momento da crucificação, eles desfrutam do espaço da ressurreição, eles resgatam a esperança e o sonho da vida, porque eles continuam andando com Jesus Cristo de Nazaré. Agora, uma coisa que me impressiona no texto de João é a maneira como ele fala sobre aqueles que creem em Jesus. Eu presumo que naquele domingo que eu tive aqui com vocês, acho que foi 14 de julho ou 15 de julho, por aí assim, não lembro exatamente a data, mas eu tive aqui num domingo no mês de julho. Eu não sei se eu falei sobre isso. Se eu for repetitivo, me perdoe, mas também os pedagogos dizem que as verdades repetidas ajudam a gente a assimilar seu conteúdo e a sua informação. Então, se for uma repetição, eu espero que ela apenas fortaleça o seu coração. É que o texto vai dizer que muitos creram em Jesus. O texto começa dizendo: veio para o que era seu, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse é um tema interessante. Essas coisas eu escrevo lá no final, para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que vocês creiam. No começo está dizendo: veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. O tema, crê ou não crê, está presente o tempo todo no Evangelho de João. E tudo indica que crer aí já não é mais só acreditar. Não basta acreditar nele. Crer na ótica do João é exatamente esse compromisso de ser seguidor. É esse compromisso de se tornar discípulo do Jesus Cristo de Nazaré. Isso é tão interessante que no capítulo 3 aparece o diálogo com o Nicodemos. E o diálogo com o Nicodemos é um diálogo interessante, porque o Nicodemos tem muitas crenças sobre Jesus. Rabi, sabemos que tu és mestre. Ele acredita que Jesus é mestre. Sabemos que tu és mestre. Nicodemos acreditava que Jesus vinha da parte de Deus. E Nicodemos acreditava nos milagres que Jesus fazia. Sabemos que tu és mestre. Sabemos que tu vens da parte de Deus e que ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com aquele que faz tais milagres. Então o Nicodemos acreditava em muitas coisas, mas para o Nicodemos que acreditava em tantas coisas, Jesus olhou e disse: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa recomeçar a vida. Você precisa de uma chance de dar um novo rumo à sua existência. Você precisa de um novo encontro com Deus, de um encontro consigo mesmo, de um encontro com uma nova história. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. E o Nicodemos não entende a analogia de Jesus e pergunta: significa então que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus diz: não, Nicodemos, se você voltar para o ventre da sua mãe, você vai nascer de novo do mesmo jeito como ser humano. Digamos que isso fosse possível, você seria de novo só o Nicodemos que é. Você precisa nascer do Espírito. É quando Jesus vai dizer que o Espírito é como o vento que sopra, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Então Jesus está falando de um nascimento que parte dessa nossa crença subjetiva, de nossa confiança interna muito profunda, que em algumas situações tem uma certa explicação. Algumas pessoas conseguem explicar, outras pessoas nem sabem explicar sobre isso, apenas dizem: é um mistério. E mistério fica por mistério mesmo. Lá em Fortaleza tinha uma senhora encantadora, Dona Madalena, uma senhora maravilhosa. E ela era zeladora de uma igreja lá em Fortaleza e também fazia algumas faxinas em casa de família, era diarista, trabalhava em algumas casas de família. Um dia eu fui pregar na igreja dessa senhora, terminou o culto, ela disse: pastor Carlinhos, a minha patroa tem a maior vontade de convidar um pastor para vir conversar com ela. E não sei porque toda vida que ela fala nisso eu penso no senhor. Você poderia visitar um dia a minha patroa? Eu sei que eu marquei lá com a Dona Madalena, marquei para visitar a senhora.
o bairro mais chique de Fortaleza, quem conhece, é o bairro da Aldeota. E a Aldeota, porque é um bairro chique, foi crescendo, aí todo mundo a especulação imobiliária foi chamando tudo que é lado de Aldeota. Aldeota Norte, Aldeota Sul e tal. Mas essa região era realmente a região assim, onde houve o nascedouro da Aldeota. A casa da senhora é uma casa enorme. Eu entrei naquela casa, a sala muito grande, eram uns sofás bem sofisticados. Eu lembro que quando eu sentei, eu me senti mais deitado do que sentado naquele negócio. Fiquei meio que sumido, né? E ela, de propósito, tinha criado uma espécie de, entre aspas, liturgia, de momento, talvez até para sinalizar o diálogo que ela queria fazer. E aí uma senhora foi me oferecer os salgadinhos, eu peguei, outra passou lá com outros negócios, eu peguei também. Daqui a pouco passou uma bandeja de água de coco, que já não era mais a mesma, já era outra pessoa, era no mínimo 3 pessoas servindo ali. E acho que foi por isso que ela providenciou aquela situação, não sei se ela recebe todo mundo daquele jeito, mas ela começou falando o seguinte: olha, eu queria que o senhor soubesse que eu sou uma pessoa que vive financeiramente muito bem. Dependendo do tipo de situação, meus filhos pagam o médico para vir fazer uma consulta aqui em casa. E alguns exames, se depender, a gente dá um jeito e tal. Ela começou a falar do seu conforto. Eu moro aqui em casa, fico mais só do que qualquer outra pessoa. Claro, com isso talvez estivesse também sinalizando a sua solidão, mas dizendo: as pessoas que trabalham aqui trabalham muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. E começou a descrever sobre a vida. Mas assim, o que estava chamando a atenção daquela senhora não era nem esse detalhe, é quando ela comparou a vida com a vida da Dona Madalena. Aí ela disse: eu conheço a Dona Madalena, sei como é que é difícil a vida da Dona Madalena. E um dia eu cheguei no quintal da minha casa, eu vi a Dona Madalena estendendo um lençol no final, lá no fundo do quintal, e cantando uma música que até hoje essa letra está na minha cabeça. Aí ela disse assim: Dona Madalena cantava o tempo todo: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. E ela nem sabe porque é que eu digo para ela há tanto tempo que queria conversar com o pastor. É porque eu queria que o senhor me explicasse porque é que eu tenho todas essas condições, não consigo cantar o que a Dona Madalena canta, e eu conheço a história da vida da Dona Madalena, e como é que ela consegue cantar com tanta dificuldade, com tanto problema. Eu não quero entrar em detalhes para não falar da privacidade da família da Dona Madalena, mas a vida da Dona Madalena era muito difícil. Ela disse: então eu queria que o senhor me explicasse por que isso é tão diferente, porque Dona Madalena consegue cantar que a sua alma está cheia de paz. Eu digo: minha senhora, está aí uma coisa que eu não sei explicar para a senhora. A melhor pessoa para explicar esse negócio para a senhora é a Dona Madalena, aquela que deve saber o que é isso. Aí Dona Madalena olhou para mim: como assim, pastor Carneiro? Claro, a senhora que deve saber explicar. Eu também não sei explicar isso, não. A única coisa que eu sei, aí falou dos problemas da família, e eu num dia de muita angústia, me aproximei de uma igreja evangélica, o pessoal estava cantando, eu comecei a gostar da música, entrei, o pastor falou coisas que até hoje eu não sei o que é que ele falou, no final fez um apelo, me chamou à frente, foi lá, orou por mim, eu me emocionei, chorei muito, daí para frente meu sorriso ficou assim, do jeito que é, né? E o sorriso da Dona Madalena, assim, uma senhora negra, forte, né? De um sorriso muito bonito, muito atraente, muito cativante. E minha vida ficou assim. Foi isso. O que é que eu estou querendo dizer a você? Crer no Evangelho tem a ver com uma dimensão subjetiva que às vezes não tem explicação. Paulo, com a sua capacidade acadêmica, com a sua capacidade de análise, conseguiu escrever a carta aos Romanos, conseguiu escrever um tratado doutrinário, como é o tratado para a igreja de Éfeso, conseguiu, de alguma maneira, tentar explicar o que aconteceu com ele na estrada de Damasco, mas, de fato, tem gente aqui que encontrou com Jesus, que se a gente pedir para fazer uma explicação, não vai explicar direito não, gente. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Outras pessoas, quem sabe, vão explicar legal, de uma maneira muito bonita, muito teórica, com doutrina correta, com teologia correta, e graças a Deus por isso. Agora, o que é interessante no Evangelho do Jesus de Nazaré é porque o Evangelho não depende de explicação, o Evangelho depende de testemunho. Quem ouve estas minhas palavras, as do Jesus de Nazaré referindo-se ao Sermão do Monte, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os furacões e as tempestades, e a rocha permaneceu firme. Então, quando João está dizendo, eles creram, eles não creram, até o discípulo oculto, que é o José de Arimateia, vai ser levado a sério,
porque tudo indica que por causa da pressão ele vivia de maneira oculta, mas pela expressão e pela atitude dele nesse momento da morte do Jesus de Nazaré, é alguém que as pessoas admiravam. É alguém que as pessoas admiravam. Estou querendo dizer para você que se você seguir o Jesus de Nazaré, as pessoas que amam e as pessoas justas e as pessoas corretas vão admirar você. E provavelmente você vai sofrer oposição, pode sofrer até perseguição, ameaça das pessoas injustas, das pessoas perversas e das pessoas que não gostam da vida, que não amam a vida. Porque quem não ama a vida não quer quem vive para o bem perto de si. Quem ama a injustiça não quer uma pessoa justa perto. Quem gosta de odiar não quer uma pessoa que ama. Não precisa nem você denunciar dizendo nada, é o seu comportamento que denuncia. Sabe por que é que eu presumo que os caras da época mataram Jesus? É porque o estilo de Jesus denunciava. O problema não era só tirar Jesus do ambiente, era tirar o estilo dele. Porque o estilo de Jesus também denunciava. Se você ama, o seu estilo denuncia. Se você é um homem justo, uma mulher justa, uma pessoa piedosa, o seu estilo vai denunciar. Eu não sei se é verdade, eu não vi em nenhum documento, né? Mas dizem que quando o Papa Francisco estava assumindo a sua posição como Papa, os cardeais na Itália que tinham BMW já foram vendendo porque sabia que o homem era simples. Ele nem precisou fazer nada. Foi de uma singeleza tal que andando no Rio de Janeiro, viu uma Assembleia de Deus de portas abertas e disse: se é oração, esse pessoal é quem ora mais no Brasil, eu quero entrar para orar com eles. Qual outro teria feito isso? Esse cidadão tem mais sinais de alguém parecido com Jesus do que os televangelistas evangélicos. Não quero julgar nenhum nem o outro, mas eu quero dizer a você que os sinais do Evangelho são percebidos na vida das pessoas. Seguir a Jesus é mais do que falar de Jesus. Seguir a Jesus é mais do que dizer sobre Jesus. E o que o João está tentando é anunciar o que é que aconteceu quando Jesus andou com os seus discípulos. É isso que ele está tentando fazer. O que o João está tentando mostrar é que o Nicodemos, e aí está bem no capítulo 3, mesmo tendo aquela compreensão toda, não fez nada, não expressou nada, não representou nada. E logo em seguida, no capítulo 4, uma mulher de vida suspeita, samaritana, Jesus olha para a senhora e diz: 5 maridos já tivestes, e o marido que você tem agora não é seu marido. Essa mulher se torna uma pessoa encantada pela vida de Jesus, acredita no Jesus de Nazaré, chama todo o pessoal da sua província, o pessoal vem para a região onde está Jesus, para o local onde está Jesus, e aí o texto diz assim: e todos passaram a crer nele, não mais pelo que a mulher dizia, mas porque viram o Jesus de Nazaré. O que impressiona no Evangelho de João é que seus familiares não creram nele. Capítulo 7, depois você pode dar uma olhada nisso. Capítulo 7 diz que os familiares de Jesus não acreditaram nele. No capítulo 2, a última parte do capítulo 2 do Evangelho de João, que é muito interessante também esse texto, diz o seguinte: e ele foi para Jerusalém durante a festa da Páscoa, e muitos, vendo os milagres que ele fazia, acreditaram nele. Muitos, vendo os milagres, acreditaram nele. Mas o texto continua e diz assim: mas Jesus não acreditou neles. E aí entra uma questão muito séria, meu querido e minha querida. E essa é a questão que mexe com a minha alma, meu coração e a minha cabeça. Essa é uma questão que me deixa com o coração perturbado, né? Que é o seguinte: eu creio nele. A pergunta é: e ele acredita em você, Carlinhos? E o texto diz assim: porque Jesus muito bem os conhecia, porque Jesus conhece a natureza humana. Gente, isso é muito sério. Nós estamos falando de missão. Nós estamos falando de missão. Dá para fazer missão do islamismo, dá para fazer missão do judaísmo, dá para fazer missão das igrejas batistas, dá para fazer missão das igrejas presbiterianas, dá até para fazer do Nazareno e da Igreja de Cristo, do Nazareno e de Cristo, né?
Só que nem sempre a missão do Nazareno ou a missão da Igreja de Cristo pode ser a missão que Jesus pediu para que fosse feita. Esse é o discernimento que nós precisamos fazer. Porque nós podemos terminar a vida e Jesus dizer: vocês fizeram de maneira muito eficiente o que eu não pedi para vocês fazerem. Vocês fizeram de uma maneira muito bem feita o que não era para ser feito. Vocês fizeram de um jeito muito legal, mas eu não pedi para vocês fazerem nada disso. Não era isso que eu tinha pedido a vocês. Muitos creram nele, mas Jesus não acreditou, porque Jesus muito bem conhecia a natureza humana. Deixa eu colocar algumas coisas, e quero colocar muito mais com espírito de oração do que com espírito de afirmação ou de forma doutrinária. Eu quero colocar muito mais como clamor da minha alma, e quem sabe você faz o mesmo clamor se quiser, né? Se não, fica assim mesmo, né? Meu clamor é: o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, queria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e queria nos lembrar de tudo que Jesus ensinou, e queria impregnar na cabeça das pessoas as verdades sobre a salvação. Então a minha oração é uma oração parecida com a de Paulo, que está lá no capítulo 3, que é: Senhor, que os olhos do nosso entendimento sejam clareados pelo Espírito Santo, que Ele nos convença de tudo aquilo que nós achamos que não é pecado, inclusive, porque do pecado é muito fácil, do roubo, do adultério, do engano, da mentira. Esses pecados qualquer um conhece. Do garotinho que chega: pai, está mentindo, pai. Da meninazinha que olha assim: mãe, que é isso, mãe? Está falando de maneira muito grosseira. Do vizinho que chega e diz assim: como é que você diz que é crente e faz essa besteira que você está fazendo? Ou seja, os pecados que estão aí evidentes, qualquer ser humano de bom senso, qualquer ser humano que tem um mínimo de discernimento consegue olhar e dizer: gente, isso é pecado. Agora, tem umas outras coisas que nós até atribuímos como sendo santidade, que são pecaminosas, e que às vezes nós gastamos energia e tempo em torno dessas coisas que não dizem respeito ao Evangelho. E aí nos dedicamos a isso, e gastamos tanta energia, e oprimimos tanto, e criamos tanto peso. Daqui a pouco nós vamos dizer o versículo de Jesus assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos carregarei mais, com as regras da religião e com o peso que nós colocamos sobre vocês, como disse Jesus a respeito dos fariseus: vocês colocam sobre os outros peso que vocês nem sequer levantam com o dedo. O peso que nós, os machos, né, líderes das igrejas, colocamos sobre as mulheres. Graças a Deus que vocês têm uma comunidade dirigida por pastores, pelo menos até onde eu conheço, de gente mais jovem, né? Mas imagina as comunidades que são de pastores com mais de 50 anos, complicado. Porque geralmente, desculpa se tem alguém aí, eu tenho 59, então estou me incluindo com você. Porque é complicado, nós geralmente consideramos pecado o outro. E quem é o outro? É o jovem e a senhora. Aí você que fez as suas pisadas de bola e as bobeiras da sua juventude, aí agora acha que na sua idade você pode estar corrigindo todo jovem, né? Você pode orientar, você pode inspirá-lo, mas dá uma olhada na sua juventude. Dá uma olhada no seu passado. Há pouco dia eu estava conversando com uma senhora e ela dizia assim: não, mas é porque na época eu não era crente. Eu digo: não, é porque você era jovem. Por isso que o Davi diz assim: Senhor, livra-me dos pecados da minha mocidade. Se você não fez muita besteira na sua mocidade, ou você foi protegido pelos seus pais, ou pelo seu ambiente social, pelos seus irmãos e suas irmãs. Por que é que os nossos adolescentes estão tão envolvidos com entorpecentes? Por que é que os nossos jovens e adolescentes estão vivendo no mar de violência? Porque eles estão sendo cooptados por grupos que estão ensinando como é que eles devem fazer e viver. Ou seja, os meninos que viveram num ambiente social mais agradável, eles conseguiram se superar. Quem sabe a sua situação é a minha situação, é a situação de muitos e muitas aqui. Não estou dizendo que todo garoto que vive nessa realidade vai ser um mau elemento, vai ser uma pessoa periculosa. Eu estou dizendo que ele tem mais propensão, ele corre mais risco do que qualquer outro garoto, de qualquer outra criança. Eu estou querendo dizer a você uma coisa muito simples, é uma coisa muito simples, que o Espírito Santo tem acesso ao seu coração para cumprir em você essa oração que é de Paulo
a oração que é do Davi: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Para que haja missão, nós precisamos pedir a Deus que o Espírito Santo faça uma missão primeiro dentro da gente. Porque senão nós vamos só replicar as nossas maldades. Nós vamos só replicar as nossas estruturas, nós vamos replicar as nossas sociedades, tão mundanas quanto as demais sociedades. Nós vamos simplesmente repetir o mesmo modelo de dominação, de controle, e não vamos sinalizar o Evangelho do Jesus de Nazaré. Nós vamos replicar o machismo, nós vamos replicar homens dominando, controlando, pisando nas suas esposas, sendo violento com elas, com palavras, violência emocional, gerando dependência econômica, e não criamos a chance de que as pessoas se libertem e sejam gente. Nós vamos criar igrejas que escravizam, que manipulam, e quando nós menos esperamos, tratamos muito mais das coisas internas do que das coisas de fora. Fazemos muito mais para nós do que para os outros. O Jesus de Nazaré chama-nos a fazer uma missão com o nosso coração e com a nossa vida. Então a minha primeira oração é que o Espírito Santo me sonde, que o Espírito Santo me ajude, me convença dos meus pecados, das minhas maldades e me ensine a viver tudo que o Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a viverem, e eles, tudo indica, viveram bem. Viveram bem. Meu segundo pedido de oração, e eu queria colocar isso como pedido de oração missionário, é que esse mesmo Espírito que revela o Jesus de Nazaré, para que sejamos ou vivamos como ele viveu, nos faça compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, ou do amor de Deus, que excede a toda a compreensão humana. Mas tem uma coisa interessante nesse texto, meus queridos. Esse texto diz assim: para que nós possamos compreender com todos os santos. A ideia desse texto é: não dá para fazer missão se nós não formos uma comunidade. Porque nós estamos num mundo de egoísmo. Nós estamos num mundo onde a primeira pessoa do plural passou a dominar toda forma de expressão poética, literária, musical, seja do que for. Eu e eu de novo. Para mim de novo. Impressionante. Nós estamos num mundo de egoístas e ególatras. E quando acontece a idolatria é uma coisa pior, porque aí o sacerdote e a divindade se confundem, é 2 em 1, né? É pior ainda, o negócio é muito mais complexo. Um atleta de futebol pode ser uma estrela, nunca um ídolo, no sentido religioso, exceto o que aconteceu com um segmento muito pequeno na Argentina, que fez um templo e faz um tipo de celebração e adoração ao Maradona, né? Mas aí a gente vai entender. Desculpa se tem alguém, estou apenas citando, se tem algum argentino, estou apenas citando um fato, mas isso não precisa ir muito longe. Pode ir aqui no dia 3 de novembro, se você quiser, visite aí no cemitério da sua cidade, cemitério de São João Batista. Pode ir no dia 3 de novembro ao túmulo do Jararaca, que é o túmulo mais visitado no dia 2 de novembro, com o pessoal que vem de Alagoas, que vem de Sergipe, para oferecer graça ao Jararaca, achando que vai receber um milagre. Eu nunca vim no dia 2, mas já vim no dia 3 só para ver o que na minha cabeça era um absurdo, né? Mas é assim, né? Jararaca, quando foi baleado, aí, levou um tiro na coxa, né? Aqui na igreja de São José, ficou ainda vivo. Dizem que os homens daquela época colocaram o Jararaca para cavar o seu próprio túmulo, bateram muito nele, ou seja, ele morreu como um Cristo. Então, se morreu como um Cristo, ele pode agora oferecer milagres. Essa é possivelmente a crença aí do imaginário coletivo, né? Mas só para dizer que nós estamos nesse contexto da egolatria, do egoísmo, e o Evangelho nos chamou para vivermos em comunidade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Pai nosso, santificado seja, venha a nós, seja feita assim na terra, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pão nosso, não é o meu pão, é o pão nosso, dá-nos hoje. Pela primeira vez eu vou dar um testemunho, que eu nunca dei em canto nenhum, né? E é uma coisa muito recente. Esse rapaz quase vinha comigo, fiquei sem jeito, levo ou não levo e tal, né?
pessoa que vive em condição de rua lá em Fortaleza. E aí um dia uma senhora chega assim à frente e diz assim: irmãos, o Naum está sem lugar para morar, ele está dormindo na marquesa aí de uma loja e tal, né? Eu fiquei morto de vergonha, ou vivo de vergonha, né? Sei lá como, né? Aí eu fui à frente e disse: irmãos, olha, esse pedido já está resolvido, né? Naum mora lá em casa, mora com a gente, né? Mora na nossa casa, né? Porque a casa não é minha. Se eu sigo Jesus de Nazaré e eu atendo a oração do Jesus de Nazaré, a casa não é minha. Não dá para eu sozinho morar em tantos metros quadrados. A casa é de outras pessoas. É claro que a gente poderia transferir isso para o Estado, e eu espero que o Estado resolva essas questões. Existem políticas públicas para que essas pessoas sejam atendidas, e essas políticas públicas precisam ser cumpridas. Mas tem certos pedidos de oração que nós fazemos nas nossas comunidades, que eu acho que Deus olha lá de cima e diz: por que você está me pedindo isso? Eu me lembro, um senhor da aeronáutica me pediu para orar por um filho de um amigo dele. O amigo dele trabalhava na cozinha lá na aeronáutica, e eu fui orar por esse rapaz, hipoteticamente possesso e tal. E eu cheguei antes da oração, o cidadão conversando comigo, conversou, disse: pastor, eu estou sem jeito, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Nós hoje aqui em casa, nós não colocamos nada nas panelas, porque eu não tinha com que comprar nenhuma comida. E aí eu fui orar pela família. Na hora que eu estava orando: Senhor, abençoe essa família e traga o suprimento. Aí foi aquela voz lá no meu coração: e o que é que tem no teu bolso direito? Por que você está me pedindo se a resposta está aí no seu bolso? Quando Paulo diz para nós compreendermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, ele diz que isso é com todos os santos e santas. É em comunidade. Não dá para compreender amor se você não convive com as pessoas. Se não tem uma pessoa chata no ambiente, se não tem uma pessoa que sofre de depressão e às vezes é super irritadiço, como é que você entende o outro se o outro é tão bom? Como é que você ama se o outro não dá nem a chance de você exercer o seu amor? Como é que a gente pensa que é para viver numa comunidade de perfeitos? No dia que você encontrar uma igreja perfeita, me convida que eu vou com você para lá e a igreja vai ficar defeituosa assim que eu e você chegarmos. Ela vai deixar de ser perfeita quando nós dois formos para lá. A chance que nós temos de amar, de exercer a misericórdia, e a chance de você se dar o direito de ser fiscalizado, do outro também lhe xingar, do outro achar que você é inadequado, do outro achar que você precisa melhorar. Ou seja, compreender o amor de Deus na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade, só acontece se for em comunidade. O que isso tem a ver com missão? É porque não adianta nós fazermos ou replicarmos egoísmo. Não adianta nós replicarmos dominação e controle. Não adianta nós estarmos replicando individualismo. Isso não é missão proposta pelo Jesus de Nazaré. Pode até ser a missão das nossas instituições, mas não é a missão que o Jesus de Nazaré pediu para que fizéssemos. Então a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a viver em comunidade, desfrutando dos dons, dos ministérios, dos talentos, das habilidades de todos e todas. Quando eu vejo um grupo assim de louvor cantando legal, o pessoal com a voz bonita, né? Honestamente, eu fico com vontade de ficar sentado o resto do culto todo, ouvindo o pessoal cantando. Não é tão legal, né? Aquela meninazinha que estava ali no contrabaixo, né? Era interessante, né? E às vezes ela ficava assim bem séria quando a música ficava mais lenta, mas aí quando eu menos esperava, os olhos, as pestanas, e era legal. Ela não sabe o quanto eu curti por alguns momentos enquanto ela estava ali, eu curtindo o talento. Não sei se é porque eu sou ruim de música, eu sou ruim de ritmo, e aí quando eu vejo essas coisas eu me encanto, né? Ou seja, Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus é percebida na comunidade, é percebida na igreja. Só dá para a gente perceber a multiforme sabedoria de Deus se nós estivermos atentos uns aos outros, aos talentos, às habilidades, aos dons, à beleza da vida, ao seu jeito de ser, à sua composição genética, até porque você é uma composição genética única. Cláudia é uma composição genética única, Carlas é uma composição genética única, cada um é uma composição genética única. Única, não há outro igual a você, não há outra igual a você.
E o Anselmo Green, que é filósofo alemão, também teólogo, ele diz uma coisa muito interessante, e eu creio que não é só uma frase poética, isso tem uma verdade muito profunda. Todos nós somos como que uma única e exclusiva comunicação de Deus para a nossa geração. Ou seja, você é uma comunicação peculiar de Deus para a sua geração. Se você é uma comunicação peculiar de Deus para a sua geração, no momento que você coloca outros acessórios que não mais você, essa comunicação não será percebida, ou seja, não vai acontecer missão. Em outras palavras, quando é que acontece missão? Quando houver o resgate dessa composição genética. Ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Imagina você, um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, marcado e marcada pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Aí sim, a missão já não será o que você diz, a missão será o que as pessoas vão ler na sua vida. Aí quem vai perceber a intensidade da sua vida missionária é a sua esposa, é o seu marido, seus filhos. Não estou dizendo que todos os filhos que estão distantes da igreja estejam distantes por causa do comportamento dos seus pais, mas eu posso lhe afirmar que o comportamento dos pais é uma inspiração para que os filhos vivam na igreja. Fui chamado num colégio lá em Fortaleza para falar para adolescentes, e aí quando eu estava falando para os adolescentes, falando sobre o amor de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, eu resolvi concluir com Lucas capítulo 15. E aí comecei a falar daquela experiência do pai que acolhe o filho pródigo e acolhe o filho que estava em casa. Eu disse, esse pai foi muito amoroso, é assim que Deus faz com você. Deus é um pai que lhe acolhe, Deus é um pai que ama você. Eu percebi alguns adolescentes assim com os olhos marejados de lágrimas, e fiquei muito feliz com o que estava acontecendo. Terminei de dar a palavra, um adolescente se aproximou de mim, uma meninazinha, tinha mais ou menos uns 15 anos, aí disse, estava tão legal quando o senhor estava falando de amor de Deus, eu estava entendendo tudo, mas quando o senhor trouxe a figura do pai, eu comecei a me lembrar do meu pai era um homem perverso, batia na minha mãe, meu pai foi violento com a gente. Cada vez que o senhor falava assim, Deus ama e ama igual um pai, não estou querendo falar aqui sobre gênero a respeito de Deus, eu estou falando da figura, onde a adolescente teve dificuldade de entender amor de Deus por causa do comportamento do pai, que pode ser o comportamento da mãe. Ou seja, às vezes quando você fala assim, Deus é um Deus severo, quem é severo é você. E aí você aprendeu do seu pai, ou então você acha que Deus é um Deus Papai Noé, aquele papaizão que faz tudo, resolve tudo. Aí você aprendeu com seu pai, não aprendeu nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de exercício para que a vida fosse mais comprometedora, tivesse mais compromissos com a existência. Então a minha oração é para que você seja um homem e uma mulher que aprende do amor de Deus em comunidade. Aí aprende na família, aprende na igreja, aprende em qualquer outro lugar. E por último, dizem que a melhor palavra quando alguém está falando demais é quando ele diz assim, por último, né? Por último, que a nossa missão seja a missão onde o serviço é o maior enfoque. Ou seja, se está falando aqui hoje à noite, não for um serviço ao seu coração, à sua mente, à sua conversão, para nada presta o que eu estou fazendo. Se quando nós estávamos cantando e louvando a Deus, o que nós estávamos fazendo aqui não foi um serviço à comunidade, para ter um coração mais perto de Deus, para ter uma sensibilidade mais profunda, para ter um arrependimento, para nada mais serve o que nós estamos fazendo. Se o pessoal que trabalhou com o som, que ligou o som, não fez isso para que o som ficasse agradável aos nossos ouvidos, para abençoar a nossa vida, se não foi para serviço, não é igreja, não é a comunidade de Jesus. Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Ou seja, igreja que não serve não é igreja. Missão que não é serviço não é igreja, não é missão. Adoração é um serviço, o ensino é um serviço, a pregação deve ser um serviço, dedilhar a guitarra, o violão, o contrabaixo, ter aí um instrumento de percussão é um serviço. Se não for serviço, se for para machucar os ouvidos, se for para perturbar a cabeça da gente, não serve de nada, é um serviço para abençoar, para nos tornar mais gente, mais humanos, mais pessoa. A minha oração é que sejamos uma comunidade de serviço. Quando você evangeliza,
Você não evangeliza ninguém para convencer ninguém de nada. Você não evangeliza porque você quer competir com o outro para mostrar que Jesus é mais poderoso do que não sei quem. Jesus não precisa de advogado de defesa, não. Você evangeliza para que o ser humano, se descobrindo, se perceba mais humano, se perceba mais gente. E encontrando com Jesus Cristo de Nazaré, ele possa perceber que ele pode crescer de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré, porque todos nós fomos predesenhados ou predestinados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e fora disso não há missão do Evangelho ou missão do Reino de Deus. É qualquer outra missão, menos missão do Reino de Deus. Se esses 3 pedidos de oração for relevante para você, aí, usando a própria ideia da oração comunitária, a própria ideia de que é importante quando alguém ora, ore numa linguagem clara para que os outros digam amém. Então, se eu fui claro, eu queria dizer o amém. Mas eu só queria dizer o amém se você também concorda com esse amém. Explico por quê. Não é porque eu queira que você diga amém, não. É porque o meu pedido pode estar sendo egoísta. Quando Jesus nos anima a orarmos em comunidade, eu presumo que uma das coisas que Jesus quer fazer com a gente é excluir o nosso egoísmo. É orar em comunidade para que a gente diga, por isso aí eu digo amém, porque todos serão beneficiados, todos serão bem alcançados, todos serão de alguma maneira abençoados e abençoadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amanhã eu vou procurar de alguma maneira falar sobre os aspectos da missão. Eu espero hoje ter tocado nessa dimensão da essência da missão, do ser humano que você se torna, e aí sendo um ser humano relevante, com a vida encantadora, possa encantar outras pessoas a seguir o Jesus de Nazaré. Amanhã eu pretendo falar sobre os aspectos da missão: a adoração, a comunhão, a edificação, a evangelização e a responsabilidade sociopolítica ou a responsabilidade de cidadania e humanização. Provavelmente eu vou me deter um pouco mais nessa área da cidadania e da humanização ou da responsabilidade sociopolítica por causa do contexto brasileiro. Acho que o contexto brasileiro precisa passar por transformações profundas e quem sabe essa geração vai saber fazer o que a minha geração não soube fazer, ou que prometeu tanto fazer e não cumpriu o que prometeu fazer. E a gente fica sonhando aí que venha uma nova geração e transforme esse país, que é o maior país católico do mundo, o segundo maior país protestante do mundo, que não condiz com o caráter do nosso país, com a cultura de violência, de corrupção do nosso país. Quem sabe a gente pode ter gente ainda mais relevante, mais séria, que mude a realidade dessa nação. Então amanhã a gente conversa sobre isso. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Se você quiser que a gente ore por você, você pode ficar aí no seu lugar, se levantar no seu lugar, e a gente vai orar para você se tornar de fato um seguidor e uma seguidora do Jesus de Nazaré.